Nós estamos aqui na casa de Dr. Antônio Pinto, ex-prefeito de Brasília de Minas por um mandato, ex-vice-prefeito em outro mandato em que ele acabou assumindo a prefeitura também por 6 meses e hoje, aos 95 anos, Dr. Antônio Pinto vai tomar a vacina da Covid-19. É importante ressaltar que já é a segunda dose que ele vai tomar nesta manhã de quarta-feira. Eu estou aqui ao lado da Leide Alves, profissional de saúde, que vai aplicar a vacina no Dr. Antônio Pinto. E vai falar para a gente qual a emoção, Leide, que você sente como profissional da saúde cada vez que você aplica a dose em um idoso. Fernando, para mim isso é muito importante. Principalmente quando eu chego na casa de um idoso que fez parte da minha infância. Então, eu fico emocionada de chegar e estar prestando esse serviço para eles. Cada pessoa vacinada é uma batalha a mais, é uma luta a mais contra esse vírus, né, Leide? Sim, verdade. A gente fica alegre em estar podendo levar principalmente essa segunda dose, né? Então, eu realmente, igual eu te falei, eu fico emocionada. É muito satisfatório para mim e para os meus colegas. Vamos acompanhar, então, você aplicando essa segunda dose no Dr. Antônio Pinto. A gente repete, é um ex-prefeito de Brasília de Minas por um mandato, ex-vice-prefeito em um outro mandato, em que acabou assumindo a prefeitura. Dr. Antônio Pinto tem uma história que, como a Leide falou, né, fez parte da história, da vida de muitos cidadãos brasilienses e hoje está sendo imunizado. Depois da imunização, depois da vacina, a gente vai conversar com o Dr. Antônio Pinto. Ele fez questão de nos conceder essa entrevista sobre essa vacinação. Leide, a gente viu que você preparou com muito carinho, né, essa vacina, deu a dose certinha aí, a segunda dose ao Dr. Antônio Pinto. Um sentimento de dever cumprido? Sim, Fernando, muito, muito mesmo, viu? Eu fico, igual eu te falei 2 vezes, vou falar pela 3ª vez, eu fico emocionada. Dever cumprido, e tem muitos outros para a gente estar cumprindo ainda esse dever. A gente está acabando essa etapa esta semana, aí virá a próxima. A próxima etapa, qual a idade, Leide? Provavelmente 80. Agora eu falo aqui com o Dr. Antônio Pinto, 95 anos de idade, que acabou de tomar a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. E como eu já disse, ele fez questão de nos conceder uma entrevista para falar desse momento. É um momento histórico para o senhor, Dr. Antônio Pinto? É histórico e, ao mesmo tempo, trágico. Porque jamais, nessa minha idade, eu poderia admitir que o mundo inteiro, uma verdadeira pandemia, poderia trazer um transtorno tão grande, não só na saúde, mas na economia, na política e na assistência social. Com toda a vivência que o senhor tem, o senhor já tinha visto algo parecido no mundo, como que está ocorrendo agora, doutor Antônio? Não. A gripe espanhola, quando surgiu, eu não havia nascido ainda não. Eu nasci em 25, a gripe foi em 18, né? De modo que foi a primeira vez que eu tive conhecimento de um caso tão trágico e violento quanto esse. Quando estudante, fiz um curso de epidemiologia para trazer para Brasília de Minas um pequeno laboratório. E assim fiz. O meu professor foi o professor Baeta Viana, famoso professor Baeta Viana, da Faculdade de Medicina de Minas Gerais, da Universidade de Medicina. E nessa época, os vírus estavam começando a colocar as garras de fora, vamos dizer assim. Porque naquela época era gripe, sarampo, cachumba,
Era isso, eram os vírus. O mais eram as bactérias, né? As bactérias comuns. E nós temos a classificação de cocos, bacilos, víbrio e espírilo. São as 4 categorias que existiam naquela época. Naquela época o vírus praticamente era desconhecido. E essas 4 categorias é que existiam. Em uma época que o senhor nos concedeu uma entrevista, o senhor falou que Brasília de Minas passou por uma questão sanitária muito complexa também, que foi a esquistossomose, em um período passado. Foi um período complicado também como esse naquela época, ou esse está sendo mais ainda, doutor? Naquela época, os recursos eram menores, é isso. De modo que muita coisa era desconhecida no mundo. Hoje não, hoje nós temos um complexo sanitário mundial capaz de socorrer, como está socorrendo o mundo inteiro, os 5 continentes, não é isso? Os 5 continentes estão hoje sendo socorridos por esse complexo sanitário. Agora, naquela época, não. Naquela época, eu montei um laboratório de fundo de quintal, com recursos pequenos, só tinha o microscópio e os utensílios de fazer exames de rotina, naquela época. Aí não tinha raio-x, não tinha todos esses elementos hoje de diagnóstico que o mundo médico tem à sua disposição. De modo que hoje a coisa é outra mentalidade, outro significado sanitário no mundo de hoje. Agora, acontece é que, à medida que a saúde vai evoluindo, as epidemiologias, os agentes infecciosos vão surgindo também com mais eficiência e virulência, que é o caso desse coronavírus que surgiu lá na China. Doutor Antônio Pinto, para aquelas pessoas que negam o coronavírus, que tem também um negacionismo com relação à vacina, o que o senhor diria? Porque a gente viu que o senhor ficou muito feliz em receber essa dose da vacina. Eu até brinquei aqui com a minha abelha, a abelha que me perfurou, até brinquei com ela aqui, que houve uma inversão desse processo. Eu me sentiria muito mais alegre, satisfeito, se o processo começasse pela juventude, deixasse os velhos para depois. Nós já estamos na idade praticamente já de fim de vida. 95 anos já está praticamente no apogeu da existência aqui na Terra. De modo que houve uma inversão no meu sentimento pessoal. Não quer dizer que isso seja geral. Eu não posso falar pelos outros. Mas no meu sentimento pessoal, eu acho que houve uma inversão. Eu preferia que os jovens fossem vacinados primeiro, as crianças, os jovens, a saúde, os responsáveis pela saúde no país e no mundo. Isso sim, aí me satisfaria muito mais. Quem não acredita no vírus, quem não acredita nessa doença, o que o senhor diria? Quem não acredita? É que tem gente que acha que não existe a doença, né? É ingenuidade. Porque a demonstração está mais do que palpável. Ontem mesmo saiu na imprensa
quase 500 pessoas morreram no estado de São Paulo. Ora, como é que acontece um caso desses num fim de semana no estado de São Paulo? E a pessoa ainda tem dúvida de que o mal está aí e que precisa tomar medidas, eu acho, mais rigorosas ainda do que essas medidas foram tomadas. Essa bandeira vermelha, que eles falam aí no caso nos casos especiais, casos mais graves, essa bandeira vermelha não devia nem ser arriada no Brasil, porque o nosso conhecimento do nosso povo, com relação a isso que você está dizendo aí, é muito curto ainda. Tem gente que acha que não, que pode voltar ao futebol visual, que pode voltar à escola visual, que pode voltar ao carnaval, e que nada disso vai interferir no que está acontecendo no Brasil e no mundo. O que surgiu foi um aviso, e nem sabe de onde veio esse aviso. Pode ser até um castigo, né? Que veio aí para punir a humanidade de problemas que estão acontecendo, da maldade humana, pode ter sido isso, e pode ser também um relaxamento das medidas sanitárias que estão acontecendo e que o governo está fazendo de tudo. O governo faz de tudo. Eles culpam o secretário Cajueiro, eles culpam o presidente Bolsonaro, eles culpam esse, culpam aquele, mas não faz a sua parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte, não é? De modo que não são só esses dois os responsáveis pelo que está acontecendo, não. Muito obrigado pela entrevista. Tudo de bom para o senhor, doutor Enório. Agradeço a oportunidade de me dirigir ao povo brasiliense e dizer ao povo brasiliense que colabore com as autoridades, evite aglomerações. Vamos ver até onde a coisa vai chegar.